Olá, irmãos, a paz. Queremos, então, dar continuidade ao nosso estudo. Sabemos, então, que por causa do decreto do Estado, a gente não vai poder se encontrar hoje. Mas decidimos, então, realizar um pequeno momento, uma devocional, à luz do texto que nós temos estudado. E eu gostaria que você pudesse, então, abrir sua Bíblia no texto de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, fingimento e invejas, todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas que sois, edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por ele, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal, a esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim, para vós outros, os que vedes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os construtores reprovaram, essa veio a ser a pedra principal, a de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdias. Vamos orar nesse momento? Pai, nós te louvamos e queremos, ó Deus, rogar a Ti que a Tua palavra ela possa, Senhor, achar abrigo em nossos corações. Queremos, ó Deus, rogar a Ti, Senhor, que mesmo em meio a todo esse momento tão difícil, que por muitas vezes achamos os perseguidos, queremos, ó Deus, que essa palavra possa achar abrigo em nossos corações e que, ó Pai, possamos compreendê-la de maneira que possamos viver a Tua vontade nesse tempo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu e você fomos chamados por Deus para viver nesse período. E durante essa pandemia, nós temos então tido alguns momentos de sofrimento. E esse texto que nós acabamos de ler está dentro de um contexto em que o apóstolo Pedro escreve para 5 igrejas da Ásia Menor. E ele fala exatamente nessa concepção de um povo que é forasteiro, que está de passagem, que são cidadãos dos céus e que vão passar por dificuldades. Dentro do contexto em que o apóstolo Pedro escreve, esse texto fala exatamente de um momento de perseguição, onde o imperador da época estava exatamente perseguindo os cristãos, e era literalmente para a morte. E por vários momentos, Pedro deixa exatamente esse texto ser falado ao coração, se necessário, passar por várias provações. O texto então fala da grande salvação que Deus deixou para nós, por ação de misericórdia e de graça. Mas nesse texto que nós lemos, no capítulo 2, dando continuidade, então, ao que ele fala sobre santificação no capítulo 1, ele diz, então, para nós deixarmos um escopo de coisas, a malícia, o engano, o fingimento, inveja, murmurações, mas que possamos, então, sermos embasados nas Escrituras. A palavra diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas desejam leite. Assim como uma criança que chora por se alimentar, devemos então sermos cheios para que possamos crescer. E essa é a palavra que agora me chama muita atenção, pois o apóstolo Pedro diz: devemos crescer na salvação. E só iremos crescer na salvação lutando contra o pecado, vivendo a santificação e conhecendo as Escrituras cada vez mais.
Por isso essa palavra é forte demais para os nossos dias e especialmente para hoje, onde talvez eu e vocês possamos estar nos sentindo perseguidos. Exatamente agora, quando, mais uma vez, por um período de 15 dias aproximadamente, nós estamos com os nossos cultos encerrados, com a ação presencial não podendo ser encontrada. Mas entenda, a nossa vida é um culto. Entenda, a nossa vida é para a glória de Deus. Então, por mais que nós não possamos nesse momento, assim como o texto vai dizer, se reunirmos como pedras vivas para celebrarmos ao Senhor, nós podemos sim continuarmos a nossa vida cristã de santificação, deixando para vocês palavras que norteiam as nossas vidas, alimentam a nossa alma e podemos então cumprir a nossa missão da qual Deus nos destinou. Hoje eu quero chamar a sua atenção mais uma vez, que devemos então, assim como a palavra no versículo 4 diz para nós, achegando-vos a Ele, ainda que por mais perseguida, rejeitada pelos homens, Ele sim é a pedra principal. Não podemos, irmãos, estar vivendo de acordo com o que o mundo diz para nós. Lembra de Jeremias, o texto que nós temos ministrado para nós? Agora, esse povo vai viver um momento muito, mas muito difícil de exílio, de cativeiro. Eles vão ser aprisionados literalmente, mas a própria palavra diz para eles que eles devem viver naquela cidade, ter paz naquela cidade e fazer aquela cidade ainda por cima prosperar. Eu e você precisamos viver esse tempo. Eu e você estamos vivendo um tempo muito difícil, mas é nesse tempo que Deus te chama para viver o verdadeiro cristianismo. É nesse tempo que Deus nos chama para viver essa verdadeira santificação, lutando sim contra as hostes espirituais, lutando sim contra todas as armadilhas do diabo, mas permanecendo firmes, inabaláveis, dando então essa valorização, a santificação e a vida da palavra de Deus. Nós não podemos então esmorecer nem parar, precisamos então avançar no nosso discipulado, no cuidado, na atenção das pessoas. E esse texto nos chama a atenção exatamente para essa palavra da qual Deus nos escolheu. O verso 9, o verso 10 diz então para nós: vós sois então geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Essas palavras aqui, elas retratam então como Deus tratava o seu povo no Antigo Testamento e agora Deus trata o seu povo. Nós somos essa geração eleita, nós somos esse sacerdócio real, nós somos essa nação santa. Esse reino que foi inaugurado por Jesus, da qual nós fazemos parte e temos uma missão. A missão, então, é para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não tínhamos misericórdia, nós não éramos povo, mas agora nós alcançamos misericórdia, mas agora nós fomos chamados para fazer parte do povo de Deus. E diante dessa realidade que nós estamos enfrentando, nós não podemos esmorecer, porque é nesse tempo que Deus nos chama, porque nós somos forasteiros. Estamos aqui, precisamos viver em João Pessoa, precisamos viver aqui no bairro do Valentina, precisamos então viver nesse momento, mas precisamos entender que somos cidadãos dos céus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, e temos então que anunciar as Escrituras. Lembre-se, Deus mais uma vez está fazendo com que a igreja saia das quatro paredes e vá então para a sua casa, para a sua família, para o ambiente de amigos e trabalho, e possamos então viver e anunciar esse Jesus Cristo da qual Ele nos chamou das trevas. Nós éramos trevas, agora somos luz, porque o Senhor nos alcançou e precisamos agora, nesse tempo de trevas, não acharmos apenas que estamos sendo perseguidos, mas encontrarmos as oportunidades para alcançar os corações que estão doentes, que estão ansiosos e que precisam viver através da sua vida, ver Jesus Cristo através da sua vida, porque você e eu temos que anunciar essa alegria, essa paz e essa luz para esse mundo. Que esses 15 dias não sejam momentos difíceis para nós,
mas sejam momentos em que nós possamos compartilhar o Evangelho. Que esses dias possamos, então, entender que, logo mais, como pedras vivas, estaremos mais uma vez nos ajuntando para celebrar ao Senhor e oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Eu conclamo você. Participe dos cultos, conclama você, participe dos momentos online, conclama você, vamos estudar as Escrituras, conclama você, não perca o foco da missão que Deus tem te dado. Continue suas atividades de maneira muito simples e possamos então viver o que o Senhor tem dado para nós. E então, logo mais estaremos mais uma vez com a nossa missão ainda mais ampla, alcançando muito mais pessoas para a glória de Deus. Peço a você, que não era povo, mas agora é povo de Deus, que são chamados geração eleita, sacerdócio real, que nesse tempo oportuno possamos viver para a glória do Senhor. Eu espero que essa palavra possa falar ao seu coração e, em nome de Jesus, possamos viver esse período com muita alegria e gratidão no coração, suportando e vivendo para a glória de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.